Nós estamos estudando a primeira carta de Pedro. Eu quero convidar você a abrir comigo o texto lá no capítulo de número 2. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Hoje nós veremos um pouco a respeito do discipulado. Nós estamos estudando essa carta e temos sido desafiados em tantas áreas dessa carta, e Deus tem falado ao nosso coração. E depois da mensagem nós teremos um momento de intercessão. Tem alguns pedidos aqui que tangem a área da saúde. Também vamos orar pela cidade de Petrópolis, vamos orar pela situação da guerra, vamos colocar tudo isso diante do Senhor, as nossas famílias, e também pedir ao Senhor que nos ajude nesse tempo da pandemia, tá bom? Eu peço que os irmãos abram o texto comigo, primeira carta de Pedro, lá no capítulo 2, eu leio a partir do verso 18, caminho com vocês até o verso de número 25. Todos encontraram? Bênção. Diz assim o texto sagrado: Servos, sede submissos com todo o vosso temor ao Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é graça diante de Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esboveteados, por isso o suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo que fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando foi ultrajado, não revidava com ultraje. Quando foi maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, por suas feridas, nós fomos sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças porque nós estamos reunidos em Teu nome, para ouvir a Tua voz, para celebrar o Teu nome. Já cantamos, já oramos, já lemos a Tua palavra, e agora nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Abençoe a Tua igreja reunida, que está sedenta para ouvir a Tua voz. Nós carecemos das orientações que vêm da Tua parte. Em Jesus nós oramos agradecidos pela Tua palavra e por esse momento em que nós podemos celebrar ao Senhor. Obrigado por essa liberdade que o Senhor nos dá e nos permite em nosso país de celebrar ao Senhor de uma maneira livre. Obrigado porque temos a Tua palavra e temos a motivação de estudá-la nessa manhã. Em Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Nós vimos na semana passada como Pedro vai falando aos cristãos e mostrando aos cristãos que nós precisamos ter uma vida de submissão diante de Deus. E é muito interessante como Pedro coloca a questão da submissão em vários contextos, mostrando para nós como o cristão ele deve se submeter, por exemplo, às autoridades constituídas, que a partir dessa submissão nós podemos então dar o nosso testemunho às pessoas que estão à nossa volta e dessa forma mostrar aos incrédulos que nós somos completamente diferentes daquilo que eles pensam a nosso respeito. Pedro aqui está falando a essa igreja que está perseguida, essa igreja que está espalhada, e essa igreja que agora precisa dar testemunho social aonde eles estão. Basicamente é o mesmo contexto nosso quando nós estamos, cada um em suas atividades, em suas rotinas, dando testemunho. E a preocupação de Pedro é o seguinte: que ninguém tenha nada a dizer dos cristãos e que ninguém tenha nenhum motivo a nos acusar, porque nós somos cristãos, muito pelo contrário, que
que nós cristãos devemos dar um bom testemunho. Então a preocupação de Pedro nesse exato momento é com o testemunho cristão, e assim ele vai falar para nós como nós devemos proceder, nos portar diante de uma sociedade completamente injusta e mostrar que Cristo é o modelo da nossa existência. Então os cristãos devem viver como Jesus e mostrar Jesus a essa sociedade, porque a sociedade ainda não conhece Jesus. Então Pedro está falando o seguinte: olha, o testemunho pessoal de cada cristão deve ser impactante na sociedade, mas o testemunho coletivo da igreja também deve ser extremamente impactante, a fim de que as pessoas creiam em Deus, creiam em Jesus e vejam a relevância do reino de Deus entre nós. Eu gosto muito de uma frase do Billy Graham, quando ele diz assim: parem de se inspirar em líderes, sejam imitadores de Cristo Jesus. E, infelizmente, a nossa sociedade mostra para nós esportistas, atletas, CEOs de grandes empresas como pessoas relevantes na área da liderança, e nós às vezes ficamos olhando e se inspirando em líderes. E aí Billy Graham fala o seguinte para nós: parem de se inspirar em líderes, sejam imitadores de Cristo Jesus. O nosso alvo, o nosso padrão é Cristo Jesus, e nós devemos aprender de Jesus para ter uma vida exemplar. Então esse é o nosso tema, uma vida exemplar seguindo os passos de Jesus. Mas em primeiro lugar, aqui Pedro coloca a questão dos nossos primeiros irmãos que foram escravizados no primeiro século. E aí então sobraram apenas os trabalhos mais simples, e eles então estavam trabalhando e servindo aos seus patrões. E todos nós que somos funcionários e trabalhamos nas empresas sabemos como é essa relação entre servo e patrão e servo. E aí Pedro vai trabalhar com esse contexto e depois vai apresentar para nós a figura de Jesus. Então aqui nesse primeiro momento eu quero mostrar para vocês a submissão a despeito da perversidade do patrão. Dá uma olhadinha comigo no versículo 18. Ele começa falando aos servos, ou seja, a todos aqueles que se consideram escravos. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom e cordato, mas também ao perverso. Então veja que Pedro está falando do temor do Senhor em relação à submissão, e nós só conseguimos ter essa compreensão da submissão se nós temermos a Deus, e por temer a Deus nós nos submetemos no âmbito do trabalho. Então Pedro direciona a sua fala aos servos, pois naquele contexto os cristãos dispersos eram de baixa renda, eram muito pobres, e eles estavam trabalhando em vários contextos, e Pedro está dizendo o seguinte: olha, nós devemos submissão ao nosso patrão, não por conta dele, mas por conta da nossa relação para com Deus, porque nós tememos a Deus. Então Pedro estava preocupado com aquela ideia de rebeldia, uma vez que eles teriam que ser tratados de uma maneira quase que rude. Então Pedro vai falar o seguinte: a fé cristã não nos incita à rebeldia e nem ao levante, mas à submissão. Por temor a Deus nós nos submetemos, e isso acontece também no âmbito familiar. Nós nos submetemos aos nossos pais por temor a Deus. Nós nos submetemos às autoridades por temor a Deus, por obedecer a Deus, por submissão a Deus, mesmo que nós venhamos a sofrer com a injustiça e venhamos a sofrer com a crueldade dos patrões. Então veja, isso aqui é muito interessante. Ele fala o seguinte: vocês devem ser submissos não somente se os patrões foram bons, cordatos, respeitosos, mas se eles forem perversos. Então veja que Pedro está dizendo o seguinte: olha, mesmo que você não seja bem tratado, você deve se submeter e você deve honrar a pessoa que está trabalhando para ajudar você, no sentido de conceder a você o trabalho. E ele vai falar o seguinte: porque isso vai revelar a graça de Deus. Então a nossa submissão no mundo, diante das nossas relações, vai mostrar a nossa devoção a Deus. E o pano de fundo aqui do primeiro século é um momento de muito castigo, de trabalhos forçados, de trabalhos penosos, e os escravos basicamente eram ferramentas vivas, não tinham direitos, não tinham privilégios, e simplesmente Pedro vai falar o seguinte: se submetam a Deus, confiam em Deus, porque isto é
graça diante do Senhor. E aí ele vai trabalhar com esse contexto no versículo 19. Mesmo que vocês suportem tristezas, mesmo que vocês sejam afrontados e sofram injustiças, mas eu quero que vocês tenham a consciência tranquila diante de Deus. Então veja que bonito. O que Pedro está colocando é o seguinte: o que vale para nós diante desse mundo é ter a nossa consciência tranquila diante de Deus. Mas se eu for injustiçado no trabalho, fique com a sua consciência em paz em relação a Deus. Não revide, não pague com a mesma moeda, não tenha o mesmo comportamento que o mundo tem. Porque quando nós falamos do mundo, quando alguém fere alguém, qual que é a primeira reação? De revide, de devolver. E aí o cristão tem que agir de maneira diferente. Ele sofre a injustiça, ele sofre a penalização, ele sofre a humilhação, mas ele se submete por graça de Deus e para demonstrar a graça de Deus. E aí então ele tem uma vida exemplar. E eu sei que vocês vão falar assim para mim: pastor, isso não é nada fácil. E eu já fui funcionário também, eu sei que não é nada fácil. No entanto, isso vai revelar, segundo Pedro, a graça de Deus, e nós teremos a nossa consciência tranquila que nós estamos seguindo o padrão revelado por Cristo Jesus, e a nossa consciência ficará em paz. E aí no versículo 20, ele também vai trabalhar com esse contexto, e vai falar o seguinte: se vocês praticarem assim, mesmo vocês sendo afligidos, vocês vão suportar com paciência. Então a submissão vai ensinar para nós a ter paciência, e parece que paciência está em falta, não é verdade? Quem aqui precisa de paciência? Todo mundo, levanta a mão. Todo mundo. Gente precisa de paciência. E a submissão nos coloca diante desse aprendizado de paciência. Isso a gente vai aprendendo em casa, isso a gente aprende na igreja, isso a gente aprende nesse contexto cristão. E é interessante a gente ensinar as pessoas a ter paciência, porque a nossa sociedade exige tudo para ontem. É tudo muito rápido. E a gente exige às vezes que as coisas aconteçam do nosso jeito, de uma maneira muito ligeira, rápida. Ontem mesmo eu me peguei nisso. Nós tivemos um problema com a internet aqui na nossa rua, não tivemos acesso. Eu vim aqui pela manhã, passei a manhã inteira ligando na Vivo, tentando regularizar a situação, não consegui. Fui para casa, de casa fiz alguns testes, depois voltei aqui à noite para fazer testes com o modem, tentar aí ligar a internet para a gente poder transmitir o culto. Não deu certo e eu fiquei chateado, e eu queria que hoje tivesse a internet. Aí depois eu me lembrei, falei: mas e a paciência? E a moça falou o seguinte: o técnico só vai na segunda-feira. Tive que exercitar no coração o quê? Paciência, esperar. E nós não gostamos mais de esperar, nós gostamos de tudo para ontem. E o que Pedro está dizendo é o seguinte: a submissão a Deus ensina para nós a paciência, e a paciência nos ensina que tudo acontece no tempo de Deus, no jeito de Deus e na hora que Deus quer. Então, se nós estamos seguindo a Jesus, nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos nos submeter a Deus e entender o tempo de Deus na nossa vida. Por vários momentos, por exemplo, Jesus disse assim: não chegou a minha hora, ainda não é o meu momento. Não é o momento. Lembra lá em Caná da Galileia, quando a mãe de Jesus chega para ele e fala o seguinte: chegou a hora, revela o teu poder. Ele falou assim: mulher, ainda não chegou a minha hora. Em vários momentos nos evangelhos a gente vê Jesus falando o seguinte: ainda não chegou o meu tempo. Porque a submissão a Deus ensina para nós essa paciência, e essa paciência nossa diante de Deus revela ao mundo a graça de Deus. Então veja que Pedro está preocupado com o nosso testemunho. E aí então nós podemos acompanhar o chamado de Deus para nós a partir do verso 21. Me acompanhe, por favor. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então veja que Pedro agora está mostrando como Jesus é o nosso modelo de submissão e de padrão divino. Pedro está convocando os seus leitores que estão sofrendo a olharem para Jesus e ver que ninguém sofreu mais do que Jesus. Às vezes, irmãos, a gente fala o seguinte: nossa, o meu sofrimento é grande.
E a gente fala assim para as pessoas: você não sabe como eu estou sofrendo. E a gente pode olhar para a pessoa e falar assim: mas você não sabe, e a gente não consegue imaginar como foi o sofrimento de Jesus por nós. E aqui Pedro vai resgatar o conceito de Isaías capítulo 53, quando vai falar do sofrimento e da morte expiatória de Jesus, revelando o padrão de Deus e mostrando como Jesus foi submisso ao Pai. Pedro aqui está dizendo para nós que todos nós fomos chamados ao sofrimento. Todos nós, em algum momento, em dado momento da nossa vida, iremos sim sofrer. E parece que esse discurso não faz parte mais da nossa agenda pós-moderna. Nós não gostamos mais de falar de sofrimento, mas infelizmente, enquanto aqui estivermos, viveremos sim dias e momentos de sofrimento. E o cristão é chamado a sofrer sim, pelo Evangelho, pela fidelidade ao Evangelho. Então, se nós formos fiéis ao Evangelho, em dados momentos sofreremos perseguições, passaremos privações, teremos sim retaliações, seremos alvos de críticas, mas precisamos entender que tudo isso Jesus já sofreu em nosso lugar, e Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo, e se Ele sofreu, há um chamado para nós também de santidade, porque Ele revelou, através do seu sofrimento, uma vida santa, uma vida pura, e todos nós somos chamados a abandonar tudo aquilo que não agrada ao Senhor e viver tão somente para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Então Jesus sofreu em nosso lugar e deixou um grande exemplo de como nós devemos viver, e por isso Pedro vai falar que nós devemos seguir os seus passos. Na nossa sociedade a gente quer remédio para tudo, não é assim? Para tudo. A gente não suporta um momento de dor. Dá uma olhadinha na bolsa. Estava aguardando uma consulta essa semana, e aí uma moça estava do lado, e a filha falou assim: ai, deu uma pontadinha, uma dor de cabeça. Aí a mulher, eu achei tão engraçado, ela abriu a bolsa. Ela tinha uma necessaire dentro da bolsa, só de remédio. Aí eu fiquei olhando a cena, e agora eu também estou vivendo essa fase aí de muito medicamento, e ela começou a mostrar, falou: isso aqui é para dor de cabeça, isso aqui é para cólica, isso aqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que. Ela tinha ali, sem brincadeira, acho que uns 8 ou 9 comprimidos. Eu fiquei olhando aquela cena e falei assim: a gente quer remédio para tudo, mas para algumas coisas na vida não tem medicamento, é sofrimento mesmo. E o que Pedro está colocando é o seguinte: se nós vamos seguir a Jesus, nós precisamos seguir esses passos. E Jesus, por exemplo, quando estava lavando os pés dos discípulos, ele disse o seguinte: eu vos dei exemplo, para que vocês possam fazer aquilo que eu fiz. E a expressão exemplo, Pedro aqui retoma. E eu achei muito interessante essa expressão, porque essa expressão exemplo tem duas ênfases que estão ligadas à área da pedagogia, e é muito interessante para nós. Por exemplo, refere-se aos contornos claros que o professor fazia para que a criança aprendesse a ler. Sabe quando você estava na alfabetização, que tinha aquele pontilhadinho, e aí você tinha que fazer a letra A? Nós estamos nessa fase agora lá em casa, alfabetizando Timóteo. Então, a gente faz o traçado, e ele tem que pegar a canetinha e fazer o contorno, ou a gente faz o desenho, imprime o desenho, e ele vai preenchendo a letra, para ele aprender a letra. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: Jesus faz para nós o contorno, e nós precisamos então percorrer esse contorno. É como se Pedro estivesse falando o seguinte: Jesus deu exemplo, Jesus deu para nós o caderno de caligrafia, e nós precisamos pegar e escrever a nossa história igualzinho a de Jesus. A nossa história deve ser escrita da mesma maneira como Cristo escreveu a sua história. Ou seja, nós devemos seguir os mesmos passos de Jesus, caminhar igualzinho Jesus caminhava. E a outra ênfase dessa expressão refere-se ao modelo, uma cópia, que tem a ver aí com xerox. Quando você pega um papel e faz uma cópia, fica idêntico.
Quando você faz uma autentificação de um documento, aquele documento ele se torna idêntico. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: Jesus deu exemplo e nós precisamos seguir esse exemplo à risca, escrever a nossa história por meio de Jesus e ser uma cópia fidedigna de Jesus. Afinal de contas, o livro de Atos vai dizer para nós que cristãos são pequenos cristos. Então nós devemos seguir o padrão à risca de Jesus. E a ideia aqui é a ideia do discipulado, é a ideia de seguir a Jesus, é a ideia de seguir a mesma trilha de Jesus, o mesmo caminho de Jesus. A ideia de Pedro é dizer que Jesus deixou pegadas. Lembrando que naquela época as estradas eram poeirentas e eles andavam muito nos desertos, então ficavam algumas pegadas, ou seja, o mestre vai à frente e nós vamos seguindo o mestre. Então nós deixaremos um legado, um exemplo para essa nossa sociedade, se nós continuarmos seguindo os passos de Jesus. Mas é claro, amados irmãos e irmãs, que o discipulado exige de nós muita determinação. Precisamos estar determinados a seguir Jesus, precisamos sempre e de vez em quando renovar o nosso compromisso em seguir a Jesus, porque às vezes as tentações e as propostas que vão cercando a nossa vida roubam de nós o compromisso. Precisamos de tempos em tempos declarar a nossa lealdade a Jesus. Eu só sigo a Jesus, a minha parte, a minha vida, a minha felicidade está somente em Jesus. Porque senão o nosso coração começa a se desbandar para tantas coisas e querer tantos outros prazeres, e a nossa lealdade está somente em Jesus. Precisamos renovar a nossa profunda concentração no Mestre, olhar somente para Ele, porque senão nós poderemos nos desviar do caminho proposto e caminhar para uma outra via que não agrada ao Senhor. Devemos escrever a nossa história copiando o modelo de Jesus, ao passo que as pessoas, ao olharem para nós, vão falar o seguinte: olha, eu vejo Jesus naquela vida, eu vejo Jesus estampado naquela pessoa. Eu acho que essa é a melhor declaração que alguém pode fazer para nós e para a nossa igreja. Alguém olhar para nós, para a nossa vida e falar o seguinte: eu vejo Jesus em você. As suas atitudes, o seu jeito, o seu modo de ser, revela Jesus para mim. A sua igreja é cheia de gente de Jesus. Eu vejo Jesus lá em vocês quando vocês estão reunidos. Eu até escrevi uma frase seguinte: a vida consagrada a Jesus é um testemunho poderoso, e por isso nós precisamos investir no discipulado. Agora, em segundo lugar, Pedro vai mostrar para nós o exemplo deixado por Cristo Jesus, e eu peço que os irmãos me acompanhem aí no versículo 22, ele vai explicar como Jesus se torna então esse nosso exemplo, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. E mais uma vez Pedro aqui está retomando o contexto de Isaías capítulo 53, mostrando que as profecias se cumpriram em Jesus, porque Jesus viveu sem nenhum pecado. Quando Jesus estava lá na cruz, a Bíblia diz lá em Lucas que havia 2 homens maus que estavam juntamente com Cristo, lembra? E eles começam a conversar, e um deles fala o seguinte: olha, este homem não cometeu nenhum mal, esse Jesus aí é puro, esse Jesus, ele é limpo, ele não tem pecado. Veja que até um criminoso estava reconhecendo que Jesus estava sem nenhum pecado. O autor aos Hebreus vai dizer para nós que Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Então, veja que Jesus foi tentado em tudo aquilo que nós também somos tentados. E aí você pode pensar aí nas tentações que rondam a sua vida, e você pode falar o seguinte: Jesus foi tentado em todas essas coisas, a nossa semelhança, e o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte: mas sem pecado nenhum. E a Bíblia diz que Jesus é 100% puro, porque ele não cometeu nenhum pecado, e da sua boca ele não soltou nenhum dolo, ele não falou mal de ninguém, a sua vida foi íntegra e pura diante de Deus. Da mesma forma que nós cristãos precisamos lutar contra o pecado, conforme nós estudamos na semana passada, ter essa guerra na nossa alma contra o pecado, para não darmos a abertura para o pecado e para termos uma vida pura diante de Deus, seguindo esse padrão de Deus
para nós, que está revelado em Cristo Jesus. Então Jesus, em sua vida, ele rebate inclusive aquela tese que o homem é produto do seu meio, que está muito em voga nos nossos dias. As pessoas falando o seguinte: não, mas a pessoa ela é resultado do seu meio. E nós não concordamos com isso, porque a Bíblia não diz isso. Na realidade, Jesus viveu numa sociedade extremamente pecaminosa como a nossa, mas sem nenhum pecado. Ele viveu cercado pela maldade, mas ele não pecou. Jesus viveu num contexto semelhante ao nosso, porém sem pecado. Se você acompanhar, por exemplo, o contexto do primeiro século, em termos religiosos, a vaidade da religiosidade farisaica, a religiosidade do templo, aquela pompa que os fariseus tinham, mas Jesus não se rende a essa hipocrisia. Jesus viveu cercado de maldade, de tentações, mas Jesus viveu sem pecado. Jesus viveu cercado de malícia, de dolo, e até mesmo por algumas pessoas até próximas a ele, mas em seus lábios não se achou nenhuma palavra que não fosse palavra do reino dos céus. Até os seus discípulos uma vez chegaram para ele e falaram o seguinte: ô Jesus, sabe essa rivalidade que a gente tem com os samaritanos? Vamos mandar fogo, manda descer fogo, acaba com tudo samaritano aí. Aí Jesus falou: não. Lembra de Pedro? Ele puxa a espada e corta a orelha de Malco. Aí vem Jesus e fala assim: ô Pedro, calma, nosso reino não é assim, guarda a espada aí na bainha aí, calma. Então veja que Jesus estava cercado desses pensamentos pecaminosos, mas ele não pecou. Ele viveu com pessoas de moralidade baixa, ele visitou a casa de Zaqueu, que era corrupto. Ele teve contato com pessoas de baixa inferioridade intelectual e até mesmo de moralidade, mas ele não se contaminou, ele não se influenciou. Ele viveu cercado de pessoas vaidosas, e por várias vezes tentaram aclamar Jesus e falar assim: olha Jesus, como o Senhor é famoso, mas ele não se rendeu a esse padrão humano. Ele viveu sem pecado e na sua boca não se achou nenhuma palavra de dolo. E esse é o nosso padrão. E Pedro vai usar aqui essa imagem de marcas no chão, em que nós vamos guiando e vamos seguindo os seus passos. É como se você estivesse caminhando pela praia e deixasse algumas marcas, e aí depois o seu filho, a sua filha fosse atrás de você tentando pisar naquelas mesmas marcas. E aí Jesus deixa alguns passos para nós. Eu anotei alguns aqui. Por exemplo, os passos da oração. Eu acho que nós deveríamos, como cristãos, seguir os passos de Jesus. Inclusive, a pastoral que eu escrevi hoje, eu espero de verdade que você leia. Não negligencie seu momento de oração. Não teve ninguém mais ocupado nessa vida do que Jesus. No entanto, a sua agenda de oração era cumprida à risca. Nós precisamos seguir esses passos, porque às vezes nós negligenciamos a oração, falando que nós não temos tempo, mas Jesus separava tempo para oração. E se somos cristãos, devemos seguir esses passos. Devemos seguir os passos, por exemplo, de Jesus da gratidão. Você consegue lembrar um momento que Jesus murmurou, reclamou? Mas a Bíblia vai mostrar para nós que em todo momento Jesus manifestava gratidão diante do Pai. Diante dos milagres, gratidão. Diante da multidão aflita, Jesus fala o seguinte: Pai, eu te dou graças porque o Senhor revelou esse poder aos pequeninos. Eu te dou graças porque o Senhor está multiplicando os pães que eu recebi nas minhas mãos, e agora eu posso alimentar uma multidão. Então nós precisamos seguir os passos da gratidão, os passos do serviço. Se tinha uma pessoa nesse mundo, enviado por Deus, para mostrar para nós o serviço cristão, foi Jesus, e a todo momento ele estava servindo. Não tem nenhum momento de ociosidade de Jesus, a todo momento ele está servindo. Se ele não está atendendo a multidão, ele está atendendo os discípulos, ele está atendendo as mulheres, ele está conversando com as pessoas, ele está andando, alguém toca nele, sai poder, a todo momento ele está servindo. E se nós
fizermos um estudo de casa, um dia que você tiver com tempo em casa, pega os evangelhos e começa a olhar, e você vai acompanhar como Jesus vai caminhando, como ele vai circulando, como ele vai andando. Jesus está andando, o ministério é itinerante, ele está andando, ele está servindo, e conforme ele vai caminhando, ele vai servindo as pessoas, e nós precisamos seguir esses passos. Nós precisamos, por exemplo, seguir os passos da compaixão. E parece que compaixão é uma expressão que está em extinção em nossos dias. Quando nós falamos, quando nós comentamos sobre alguma situação, sobre algum apelo, as pessoas falam o seguinte: mas de novo isso? Porque nós perdemos a capacidade de ter compaixão, de se colocar no lugar do outro, de se colocar à disposição do sofrimento da outra pessoa. E Jesus, quando olha para a grande multidão, diz o texto bíblico nos evangelhos que Jesus fica completamente tomado de compaixão. Por vários momentos Jesus é tomado por esse sentimento de Deus, a compaixão. Ele se coloca no lugar do outro. E parece que nós perdemos essa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Parece que a gente só pensa em nós, a nossa vida está autocentrada, e conforme nós vamos seguindo a Jesus, nós precisamos ter esse entendimento de ter compaixão, de se colocar no lugar do outro. Semana falava com uma pessoa e não teve como conter as lágrimas quando nós falávamos assim: imagine você morando em Petrópolis, e você está dormindo, vem aquela chuva, do nada vem uma pedra, tamanho desse prédio, por exemplo, vem rolando, ladeira abaixo, vem destruindo as casas, vem água, vem árvore, vem tudo, passa por cima da sua casa, leva a sua casa, seus documentos, as suas fotos, seus filhos, seus móveis, tudo que você tem. Aí passa na TV uma senhora que sai do estado de Minas Gerais para visitar a filha, e ela com a pá, junto com os bombeiros, cavando para tentar encontrar a neta e a filha, e a gente olha aquilo e não se compadece, a gente olha aquilo e não chora, não sente, não se coloca no lugar. A gente olha a situação da guerra e não se coloca no lugar. Um missionário nosso da Junta de Missões Mundiais mandou um vídeo dos enfermeiros retirando crianças recém-nascidas do hospital lá de Kiev, porque infelizmente uma bomba caiu vizinha a 200 metros do hospital, então tiveram que tirar ali, acho que 10, 15 crianças. E aí ele falando o seguinte: e agora, depois da guerra, essas crianças são filhas de quem? Imagina, no contexto de guerra, saindo com 10, 15, 20 crianças. Você acha que tem etiquetinha com o nome do pai, da mãe? Será que tem pai? Você já foi morto? As mulheres que estão sofrendo, os homens que estão morrendo. Então, se nós estamos seguindo a Jesus, precisamos ter passos de compaixão, ou seja, seguir os passos de Jesus, sofrer no sentido de orar, de clamar, de pedir a Deus. O texto continua falando para nós no verso 23 que quando Jesus era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Ultraje é ser insultado, é ser agredido verbalmente ou ser zombado publicamente, e todos nós já passamos por isso, por zombaria. Agora, interessante que o próprio Senhor Jesus disse: eu mesmo sei que hão de escarnecer de mim, irão cuspir no meu rosto, irão me açoitar, irão me matar, mas eu irei ressuscitar ao terceiro dia. E os evangelhos vão mostrar para nós que Jesus vai para a cruz sem murmurar. Os evangelhos vão mostrar para nós que Jesus não invocou a ira de Deus sobre os seus perseguidores, que Jesus não exigiu retaliação, antes Jesus orou pelos seus inimigos e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus, amados irmãos, poderia fulminar a todos os seus inimigos somente com um olhar, somente com uma oração, com uma única palavra, mas a reação de Jesus diante de todos os seus acusadores deve ser o nosso padrão de pedido de perdão,
de súplica a Deus. E a minha pergunta a você que me ouve é o seguinte: como nós reagimos quando nós somos insultados? Porque quando nós somos insultados, ultrajados, é que nós mostramos aquilo que está dentro de nós. Então veja o que Pedro está dizendo: quando Jesus foi ultrajado, ele não revidou com ultraje. Quando ele foi maltratado, ele não fazia ameaças. E as pessoas, quando são acuadas ou são maltratadas, elas começam a ameaçar, não é assim? Eu vou te pegar, hein? Na época da escola que era assim. Se alguém bagunçava, brincava com a gente na hora do intervalo, os meninos já falavam: ó, lá fora eu vou te pegar, hein? É ameaça, é revide. Como Jesus reagiu? Ele entregava tudo a Deus. Ele confiava que Deus é juiz. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que conforme nós vamos seguindo os passos de Jesus, nós precisamos ter a plena consciência de que Deus está vendo tudo. Fala amém, descansa nisso. Pastor, mas eu estou sendo injustiçado, estão falando mal de mim, estou sendo caluniado, estou sendo pressionado, estou sendo maltratado. Confia em Deus, veja o exemplo de Jesus, porque o princípio de Jesus é o seguinte: a mim pertence a vingança. Já está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento. O que Pedro está dizendo é o seguinte: ele confia no Pai, que o Pai está cuidando de tudo. E aquele que está cuidando de tudo, que é o nosso Pai justo, julgará retamente. Então, às vezes, a gente quer se defender, a gente quer fazer ameaça, a gente quer revidar. Isso é coisa do mundo. O que um cristão faz diante das injustiças, diante do sofrimento, diante dos ataques, diante das perseguições? Descansa em Deus, confia em Deus, coloca tudo diante de Deus, sabendo que Deus está vendo as nossas motivações. E por fim, no verso 24, o texto vai dizer para nós que Jesus carregou em seu próprio corpo, no madeiro, os nossos pecados. E aqui Pedro está mostrando para nós uma das doutrinas mais especiais que temos no Novo Testamento, que é a expiação. Que Cristo não morreu como Marte. Jesus não morreu porque Judas o traiu. Jesus não morreu porque Pedro o negou. Jesus não morreu porque os sacerdotes o entregaram a Pilatos. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele carregou os nossos pecados para nos dar uma nova vida, para que nós abandonemos o padrão da iniquidade e vivamos, segundo o texto no verso 24, para a justiça. Devemos ter uma vida justa e viver um padrão de justiça. E essa expressão de Pedro, carregar, tem o sentido de carregar para sacrifício, ou seja, Jesus carrega os nossos pecados sobre o seu corpo, sobre a cruz, e entrega na cruz e compra a nossa vida pelo seu precioso sangue lá na cruz do Calvário. E aí você vai falar o seguinte: pastor, e meus pecados? Será que tem perdão? Claro que sim. Interessante que essa é uma das perguntas que eu mais recebo na internet. Pastor, em um pecado que eu cometia 10, 15, 30, 50 anos atrás, Cristo perdoou lá na cruz do Calvário. Confie no seu perdão, Ele já carregou, Ele já levou, Ele já entregou. E agora Ele quer que eu e você vivamos um padrão de justiça. E a expressão de Pedro retoma Isaías quando ele diz assim: pelas suas feridas nós fomos sarados. Porque Ele sofreu, nós agora podemos viver em justiça diante de Deus, porque não carregamos mais os nossos pecados. É claro que pecamos, sim, mas nós já recebemos o perdão em Cristo Jesus. E ele fecha então o texto no verso 25, falando para nós que tudo isso tem a ver com a nossa vida como ovelha, e todos nós estávamos desgarrados. Não tem ninguém que seja cristão que pode falar o seguinte: eu nunca fui uma ovelha perdida. E alguém vai falar assim: mas eu fui criado na igreja, eu aprendi a doutrina. Tudo bem, está tudo certo. Mas todos nós fomos ovelhas desgarradas. Diz aí o texto no verso 25: e nós nos convertemos ao pastor e bispo da vossa alma. Muito interessante essas duas expressões. Pastor é aquele quem cuida, o bispo é aquele quem supervisiona. Pastor é sinônimo de vigilância, de cuidado e de sacrifício. Bispo é sinônimo de liderança
e supervisão. Então veja, Pedro está falando o seguinte: vamos seguir os passos de Jesus, porque Jesus cuida e Jesus supervisiona as nossas almas. Ele cuida, Ele supre, mas Ele vigia você, Ele acompanha você, Ele supervisiona a sua vida. E por isso que o Espírito Santo de Deus vai mostrando para mim e para você coisas que fazemos que não agrada a Ele. Ele vai supervisionando, Ele vai cuidando. Então todo cristão foi uma ovelha desgarrada, e agora fazemos parte do rebanho de Deus, e no rebanho de Deus temos a Jesus como nosso pastor e o nosso bispo. Sigamos a Ele, sigamos os passos dEle, e sejamos fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos?